conversar aqui um pouquinho, né, sobre os pontos críticos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Ajuda Contador. E nesse episódio a gente vai falar especialmente sobre vendas e relacionamento com o cliente, né? E a gente trouxe algumas reflexões aqui, né? Como sempre, nosso quadro, né? Eu, Edson, Clênio, Joni. E não sei se você já se fez essa pergunta, né? Mas talvez você já tenha parado para pensar que o que faz o cliente realmente voltar à sua loja, ao seu negócio. E essa é a primeira pergunta que eu trago aqui na mesa. Na opinião de vocês, hoje, o que é que faz um cliente voltar a comprar de você, voltar a usar o seu serviço? E um tema muito relevante, até eu escolhi esse tema porque durante a semana a gente falou bastante sobre algumas coisas que vinham acontecendo, algumas prestações de serviço. E na opinião de vocês, né, o que faz o cliente voltar? eu acredito que uma das coisas que mais, na verdade, que mais faz, na minha opinião, o cliente voltar é a experiência que ele teve com o seu produto, o seu serviço que você trouxe para ele. A gente pode citar até algumas empresas aqui que prezam por essa experiência acima, além até do preço que elas cobram no seu produto, como a Apple, por exemplo, que talvez a gente fala bastante algo desse tipo. Mas são empresas que buscam essa experiência, não se importam tanto com o preço que estão cobrando, não querem, nem se posicionam como sendo a mais barata, mas trazem esse diferencial. Então, e aí? Eu acredito também que seria a experiência com a gente está entregando ali por tempo, mas vai depender também da necessidade, né, do que o cliente está buscando para a gente conseguir sobreviver. O importante é a gente primeiro definir o que é experiência, porque fica parecendo que é algo mais estratosférico, como é que ele falou, Apple, né? Parece que tem que ser alguma coisa assim, fora do comum. Mas a pessoa não precisa nem ser seu cliente para ter uma certa experiência da sua empresa. Né? Se qualquer tipo de contato que a pessoa tenha, físico ou virtual, com a sua marca, ali se inicia um processo de experiência. Se esse processo de experiência vai se prolongar ou não, vai depender muito do que o cliente valoriza. Não adianta dizer que é velocidade, que é qualidade, que é preço, né? Atendimento, vai depender muito daquilo que o cliente valoriza. Quando eu entendo o que o meu cliente valoriza, quais são as melhores variáveis que eu consigo atender, aí eu vou conseguir gerar uma experiência ímpar. E pode ser que o meu cliente nem saiba que precisa daquele aspecto da experiência. E aí agora a gente pode usar, né, a questão da Apple também. Nem o próprio usuário sabia que queria um aparelho sem teclado. Houve uma antecipação da experiência. O mínimo que eu acredito que a gente deve fazer é se colocar no lugar do cliente. Com o passar do tempo a gente acaba perdendo um pouco dessa essência quando a gente fica muito do outro lado. Mas quando a gente, para todos os lugares que a gente for ser atendido, a gente começa a analisar e dar pitaco, né? Mas não esquecer também de analisar e dar pitaco no nosso negócio. Ok. E já voltando aqui, ele contou muito bem, né? Então não é só preço ou produto ou um atendimento específico, vai depender muito do que o cliente está buscando, né? Se você tem um atendimento sensacional, mas quando chega na hora de vender para o cliente, ele está buscando o preço, talvez você não consiga atingir ele, né? Então não é só voltado para isso. E aqui, né, eu trouxe
trouxe um dado, né, que um cliente novo pode custar 5 vezes mais caro do que manter um cliente atual, né? E do que manter um cliente que você já tem. Isso mostra que a estratégia de fidelização pode baratear ainda mais os seus custos, né? E segundo o Harvard Business Review, os clientes fiéis gastam até 67% a mais com a marca do que clientes novos, né? Então, você entender esse lado do cliente, você entender o que ele quer, vai gerar uma coisa que se chama fidelização. E essa fidelização vai fazer com que o cliente ele mantenha comprando de você e vai, aqui segundo a Harvard Business, vai comprar até 67% a mais do que clientes novos, né? E diante disso, o que vocês acreditam, né? Que a gente vai discutir algumas estratégias aqui, mas o que faz o cliente ser fidelizado, né? Além de entender o que ele busca, né? O que seria isso? Eu posso agregar mais para ele, posso entregar mais, o que seria? O que vocês veem como isso? Como você descreveu aí, né? Você precisa entender o que o seu cliente está buscando e, por exemplo, se uma determinada pessoa vai a um supermercado, por exemplo, para um mercado de bairro, o mercado de bairro ele sabe que ele não vai ter o melhor preço. Só que ele está procurando algo rápido, algo que já está ali mais disponível para ele. Se chegar num determinado mercadinho, ele chega lá e não tem o produto que ele quer, ele vai procurar no próximo. E da próxima vez que for buscar, ele já vai passar direto desse primeiro mercadinho que ele tem, na verdade, né? Não vou generalizar, mas ele tende a passar direto desse primeiro mercadinho onde ele foi e não tinha o produto, para ir no próximo direto que ele já sabe que tem. Por quê? Porque ele teve essa sensação, ele ficou com essa sensação que ali ele não ia encontrar o que ele quer. Então eu acredito que o grande foco é esse: trazer o que o seu cliente precisa, que vai variar de acordo com a situação do cliente está querendo naquele momento. Eu vou trazer uma situação minha mesmo, sabe, no dia a dia, questão de roupa, né? Quando eu estou buscando por uma roupa, eu busco algo que seja confortável, que traga elegância, e também vai entrar a questão do custo-benefício para aquele momento. Então, vamos dizer, são uma sequência de situações que vai fazer com que eu me fidelize àquela marca, àquela loja. Eu acredito que seja assim também com as outras pessoas. Você tende a comprar, por exemplo, você comprou um produto, você tende a comprar de novo nessa loja? Não só pela questão do preço, mas também pelo relacionamento. Pelo relacionamento, pelo ambiente, querendo ou não, você vai a um ambiente aconchegante, você bem atendido, bem recebido, tudo isso conta. Eu vejo que assim, primeiro o empreendedor ele tem que olhar o basal do mercado. Né? Qual o básico aqui que o pessoal não está falhando. No meu mercado eles têm um certo atendimento legal, eles têm um preço relativamente bom, eles são vivos nas mídias sociais, eles não seguem muito processo, então uma hora atende muito, outra hora não atende muito bem. Então eu vou olhar o basal, né, nos pilares que uma empresa tem que ter. Quando eu identifico esse basal, aí fica fácil para mim identificar onde eu posso ser extraordinário, da extraordem, né, do que é basal. E aí eu vou fortalecer aquele que a princípio é mais fácil para mim, depois se empenhar em elevar o nível em outros pilares também, se possível. Às vezes não é possível. Porque, por exemplo, se o basal da minha concorrência for preço, eu vou ter uma leve limitação. Se eu for querer brigar pelo preço, né, igualar o preço e trazer outros diferenciais, vamos dizer assim, né? Eu posso fazer um determinado estudo, estratégia para eu conseguir
com o tempo, colocar um preço maior e sim conseguir trazer clientes que priorizam a experiência além do preço. Isso leva tempo, dependendo do estado que a pessoa está financeiramente e também da demanda que ela acredita que pode gerar desses novos clientes, aí ele vai arriscar em cima disso aí. Mas eu gosto de sempre fazer isso, eu olho o basal e cada situação é uma situação. Você pode estar num ambiente onde o pessoal é fraco no atendimento e no mesmo nicho, no mesmo mercado, você em outro ambiente que a galera já é fera em atendimento, mas já peca em outras situações, aí você vai trabalhando em cima disso aí. Se no basal o concorrente é bom basicamente em tudo, aí você já tem que entrar forte com o diferencial. Seja qual for o diferencial estratégico que você está pensando ser. Sim, geralmente, por exemplo, se for levar um exemplo que ele trouxe do mercadinho, né? Um mercadinho que foca em preço, ele pode, a realidade de alguns, né, não focam em atendimento, digamos assim. Então a gente vai lá o quê? Buscar preço. É uma estratégia de fidelização também, né? É como o Jordi falou, não tem uma coisa específica que vai fidelizar o cliente, né? Mas é você analisar o que esses pontos que se tem e a partir daí você começa a trabalhar, se for interessante também para a sua empresa, né? Porque às vezes, por exemplo, você tem um concorrente que trabalha preço e você não consegue chegar no preço e vai colocar a sua empresa em risco, talvez não seja interessante, né? Como eu acho que já teve até algum exemplo aqui, foi no episódio passado, né? De empresas que tentaram acompanhar outras pelo preço e acabaram quebrando, né? E já indo para a parte prática aqui, né? Eu trouxe algumas dicas para a gente falar um pouco, né? E a primeira dica que eu trouxe aqui, mais voltada a relacionamento, é escutar mais do que falar, né? Quando a gente escuta o cliente, a gente tende a entender melhor quais são suas dores e a partir daí a gente consegue vender melhor para ele. Vocês concordam com isso? E qual dica prática, né, vocês daria para o empreendedor que queira aplicar essa estratégia, né? Vai, cara, vamos seguir a ordem. Então, eu posso criar. Senão você passa. Com relação a essa questão de ouvir mais o cliente ou até mesmo a outra pessoa. A gente está trazendo para a parte de vendas, né? Vamos tratar do cliente. Isso é muito importante porque a gente vai conseguir identificar o que aquele cliente está buscando. A gente vai conseguir identificar se esse cliente ele preza pelo preço, se esse cliente ele preza por um atendimento de qualidade, o que de fato esse cliente ele está buscando, para a gente conseguir se conectar ali, entender a dor do cliente e possivelmente conseguir solucionar. Uma estratégia prática é pesquisa de satisfação. Nem sempre você vai estar na linha de frente para você estar ali escutando o cliente. Por exemplo, hoje eu fui usufruir de um determinado serviço e o dono estava na porta. Ok. Mas se ele tem uma escala da entrega desse serviço, ele não vai conseguir ficar na porta. Sim. Então a pesquisa de satisfação ela vai trazer isso. De ouvir o cliente. Tem essa parte de ouvir o cliente do dono da empresa, e tem a parte da cultura de ouvir o cliente. Porque o que eu observo muito, e observo aqui também, é que muitas vezes a gente está mais preocupado em defender a nossa visão do que entender a visão do cliente. Isso pode ser que acabe trazendo prejuízos, né, emocionais e financeiros também. Uma percepção que eu tive essa semana, inclusive até eu anotei para colocar no grupo da gente também, foi que de olhar para
eu fiquei analisando um feedback que a gente estava conversando, eu e Tefim. De olhar para aquilo ali que a gente está falando com o cliente de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque às vezes a gente fica fissurado em responder o cliente rápido e não consegue nem parar mesmo e entender o que é que o cliente quer, ou apresenta uma resposta para o cliente sem uma tratativa profunda. Isso acaba gerando um quê? Um retrabalho. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O cliente me pede uma guia. E aí eu digo assim, qual a guia? Eu respondo rápido. Aí ele, qual a guia que você está precisando? Recalcula aqui na hora. Beleza, show. Se eu parasse um pouquinho para analisar ali, eu poderia já ter uma percepção de qual era a guia. Aí eu já, no caso da contabilidade, né? A gente pode olhar o ECAC, ver o que é que está aberto, se é um cliente que paga, né? Ter uma percepção ali mínima de qual é a guia. E aí eu nem preciso perguntar ao cliente. Eu já vou, porque aí eu pergunto. Aí o cliente depois diz, sei lá, imposto de renda. Aí eu esqueço, ou aí eu demoro na segunda resposta. E às vezes para responder mais rápido a gente acaba fazendo uma pergunta superficial só para dar continuidade à resposta, né? Só para dizer assim, eu respondi rápido. Mas às vezes traz uma improdutividade, tanto para mim como para o cliente. Então essa questão de escutar, alguns falam até assim, né, que é a diferença de ouvir para escutar. Né? Ouviu e só fez ouvir e foi no automático. Escutar não, você realmente para ali e escuta, né? Deduz, procura deduzir, por mais que alguma vez ali ou outra você erre, mas de alguma maneira você conseguiu ser um pouco mais objetivo e um pouco mais profundo naquela resposta. Né? É chegar ao nível de adivinhar o que o cliente quer. Que foi um pouquinho que a gente falou, né? Que foi o que o Steve Jobs fez. Ele adivinhou o que o cliente queria. Né? Ele alucinou ali o que é que o cliente queria e precisava. Exato, e a gente já entra até no, você está falando aí, a gente já entra no segundo ponto, né? Que é conhecer seu produto e seu público. Com certeza, de alguma maneira, Steve Jobs ele conhecia bem quem comprava o celular e o que o público dele queria. Porque, diga aí, era uma aposta que ele estava fazendo ali de dizer assim, não tem, assim, de alguma maneira ele adivinhou que o pessoal queria isso, né? E às vezes a pessoa até não entende, né? Na biografia dele que eu li, ele fala que simplesmente era o que ele queria. Era o que ele queria como cliente, né? O que ele esperava de um produto. É tanto que ele era extremamente exigente sobre qualquer coisa, qualquer produto. Sim, né? Na hora de comprar, seja uma roupa ou um móvel para casa dele. Então ele realmente ele dedicava tempo e era profundo em procurar entender como ele se sentiria satisfeito. E até entra num ponto aqui, né, que eu tinha colocado, né, em conhecer o seu produto e o seu público, é saber explicar os benefícios de como o seu produto resolve aquilo para o cliente. Então, assim, pode ter sido, era um querer dele, mas ele soube vender bem a ideia, né? Ele entendia todos os pontos ali do produto. É tanto que, até os dias atuais, toda a apresentação da Apple é uma apresentação, assim, cinematográfica, né? Em cima de todos os pontos que o celular traz, né? O iPhone, por exemplo, o último lançamento, eles trabalharam em cima de qual foi o ponto focal, câmera. E todo o comercial do lançamento foi gravado com o próprio iPhone. Né? E acredito também que nesse tempo de conhecer o seu público, o seu produto, o seu público, é crucial. Por quê? Porque quando você vende o seu produto para a pessoa errada, primeiro, é mais difícil, você vai investir mais energia e pode ser que essa pessoa não permaneça
no seu produto, ou até pior, fique procurando sempre botar defeitos, dificuldades no seu produto, no barra de serviço que você está oferecendo, para arrumar uma justificativa para dizer, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá certo para mim. Por quê? Porque existe a chance de você ter vendido para a pessoa errada. Como é que você consegue passar por esse obstáculo? Você cria um script, você pode criar um script onde você vai ter elementos para identificar os pontos do seu cliente ideal. Onde durante a conversa você vai colhendo essas informações do seu cliente para saber se o seu produto realmente é o que vai atender ele da melhor forma, sem que ele fique com esses gaps que podem gerar ele até sair falando mal do seu produto, dependendo da situação. E é o que o Jordi falou, né? Isso aí requer uma conversa. Você montar um script, você tem que antes ter passado por situações. E às vezes, como o Jordi falou, né? A gente tá tão frenético que quando você vai comprar alguma coisa, o primeiro pensamento que a pessoa, quando recebe sua mensagem, é dizer assim, eu tenho que responder rápido. Mas antes de responder rápido, eu tenho que refletir o que aquela... não ser só mais uma pergunta superficial, né? Em cima daquela demanda. E a partir daí, quantas mensagens você não recebe, por exemplo, se for um exemplo de um atendimento online, ou até mesmo um atendimento físico, quantas pessoas você não recebe na sua loja e talvez você nem esteja ouvindo, né? Esteja trabalhando no automático. Outra coisa que eu trouxe aqui, né, foi, a gente já falou também um pouco sobre a personalização, né? Que é trabalhar em cima do cliente se sentir único, né? Lembrar de datas comemorativas, como aniversário, preferência de compra dele, saber sobre a vida do cliente, né? E essa personalização, vocês acham importante também? E tem experiência com isso? Realmente, se chegar uma mensagem no dia do seu aniversário de uma loja específica, você acha bom? Até porque hoje a gente tem até alguns receios, né? Quando a gente recebe ali uma mensagem automática, e às vezes a gente tenta até bloquear o número que manda mensagem demais para você, né? Quem nunca, né? Nesse caso, essa questão da mensagem automática, quando fica realmente algo mais robô mesmo ali fazendo, traz essa impressão de que, na verdade, você não é importante, você só é mais um número lá que, pelo menos na minha opinião, ser só mais um número que estava lá na base de contatos dele e porque por ter no seu cadastro a sua data de nascimento, ele te mandou uma mensagem. Só que é uma faca, aí é uma faca de dois gumes, é uma linha muito tênue, porque tem pessoas também que, dependendo da experiência que você teve com a marca, eu por mim mesmo, quando recebeu uma mensagem de feliz aniversário de uma determinada marca que eu gostava, sem esperar que isso acontecesse, eu tive uma sensação boa. Eu tive ali um sentimento de pertencimento ao mundo, a algo maior. E em outras situações eu já tive essa sensação também de que isso aqui é só você falar no cadastro. Às vezes eu nunca nem comprei nesse negócio, não me interessa, fiz o cadastro por fazer e tá aqui me dando parabéns porque tá automático. Isso aqui é indiferente, não me soma em nada. Já quando é algo que eu já tenho uma ligação, tem um efeito bem diferente. E o que é que faria, o que é que a pessoa que está ouvindo aqui, assistindo, ela tem que fazer para ter esse entendimento benéfico? Ter esse entendimento benéfico. Ela sair dessa linha de ter uma mensagem simplesmente automática e ir para o lado de ser realmente algo que foi lembrado, né? Lembrado de mim. Primeiro, eu acredito que dependendo do seu fluxo e de como está montado a sua operação, isso vai variar muito, mas uma das coisas que pode deixar isso mais pessoal pode ser uma ligação do seu cliente. Lógico, isso vai depender de como está a sua operação, de qual é o seu... Mas a marca ligou para você? Não. Entendeu? Assim, para trazer para a galera, né? O que foi que uma fez que a outra não fez, né? Que ambas fizeram a mesma coisa e tiveram percepções diferentes. E aí, Hugo? Quanto ele pensa aí? Eu acho muito interessante, inclusive é algo que eu peço para Diana implementar, já que ela faz a ficha de anamnese dos clientes dela, registrar ali a questão da data
comemorativa, além de mandar os parabéns, também nada melhor do que presentear, seja com desconto, com compra. Eu acho isso muito válido. Eu recebo e eu acho muito interessante. Assim, eu não tenho esse outro sentimento que ele teve. Pra mim, um sentimento de fato, faz assim, caramba, lembrar de mim mandar isso aqui. Aí cabe eu se eu vou decidir usar ou não, naquele momento. É porque assim, vai depender muito do nível de consciência que o usuário tem, se aquilo é automático ou não. Né? Se o cliente ele não entende ou não entende tanto de tecnologia, provavelmente ele não vai nem sonhar que aquilo ali é uma mensagem automática. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu estou iniciando uma conversa para quê? Só para dar os parabéns? Se for só para dar os parabéns, mesmo que seja um negócio interessante, vai passar. Vai ser. Quantas mensagens a pessoa não vai receber de parabéns? Não vai gerar nenhum pico de sentimento ou de valeu a pena ele ter me mandado os parabéns ou alguma coisa do tipo. Quando a pessoa manda os parabéns, pode ser, isso é uma das coisas, um cupom de desconto, compre um, leve dois, um extra, algo, ou até mesmo simplesmente sem o cliente comprar nada, simplesmente o brinde, né? Ocorreu, e se for um brinde personalizado, ocorreu uma personalização no atendimento, no pós-atendimento. Então, as marcas elas trabalham isso de dar um cupom, dar um frete grátis, né? Oferecer alguma coisa, um serviço, se só vende produto, oferecer frete grátis, um cupom, uma promoção, uma lista de promoção, alguma coisa desse tipo faz com que essa relação ela se aprofunde, porque eu comprei isso aqui, comprei mais barato e comprei no meu aniversário. Eu tenho uma tendência a estar um pouco mais propício a comprar determinadas coisas. Sim, me fez até lembrar de uma situação da Viva, não sei se você lembra, no período que você dava aula na faculdade, que tinha aquele calçadinho estiloso da Viva, que algo que eles fizeram para fidelizar foi o quê? Dizer manutenção. Enquanto seu calçado durar, você pode trazer para cá. É grátis, você só precisa trazer. Foi uma estratégia que eles, pelo menos para mim, foi um dos primeiros que eu vi a utilizar para questão de fidelizar o cliente. No momento que o cliente vai lá, se tiver desgastado, o vendedor já tem uma oportunidade de dar uma entrada para poder já ofertar o novo produto. Nesse sentido, a personalização, né, que é o que Edson falou, seria, por exemplo, o vendedor tirar as medidas, né, do tênis ou do sapato, fazer uma coleta ali com a paleta de cores, das roupas que você usa, das cores que você gosta, e aí sair indicando. Geralmente é algo mais superficial, né, que você vê nas lojas de sapato, assim, com marcas médias, né, vamos dizer assim. Quando você vai para um alfaiate, aí o negócio é diferente, né? É mais personalizado. Eu lembrei que a última vez que aconteceu essa situação comigo foi realmente uma oferta personalizada para o meu aniversário. E inclusive na mensagem que foi via WhatsApp, falava, em especial no seu mês de aniversário, nós que normalmente não temos frete grátis para a sua região, estamos disponibilizando para qualquer produto da loja. No fundo, o cliente ele quer sair ganhando. De alguma forma. A gente, quando é cliente também, né, o grande jogo do empreendedorismo vai ser esse. Eu conseguir elevar o nível de valor gerado e ainda cobrar um valor para ele ter uma lucratividade em cima daquilo ali. É montar uma estrutura para isso. Eu até lembrei, né, de uma coisa aqui, questão de personalização, eu achei massa, né? A gente foi convidado para ser padrinho de um casamento recentemente e a gente foi numa loja de tecido. E geralmente a loja de tecido faz o quê? Tem um cara lá que tira quantos metros do pano, quantos metros disso, quantos metros daquilo. E nessa loja em específica tinha um cara e ele desenha a sua roupa.
desenha, faz a metragem e você compra o tecido. E isso, tipo, gratuito. Você não paga nada, o cara desenha para você e é grátis. Eles com certeza ganham no tecido. Mas você fica tão impressionado, e, rapaz, eu achei que ia pagar, mas quando o cara entrega, ó, aqui a metragem tá assim, 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 quando você vai pro caixa, que não tem aquele valor, que a mulher diz assim, né? A mulher diz, não, o valor do... Tem até um nome lá que eu esqueci, é design de alguma coisa lá. Tá incluso. Ou seja, a experiência vai lá pra cima. Então quando você pensar em comprar tecido de novo, provavelmente você vai nessa loja. E é algo que assim, eu não sou muito de frequentar loja de tecido, mas eu acho que é um diferencial enorme, né? Assim, uma loja que tem uma pessoa que desenha uma roupa e tem toda uma sensação, vai ser única, né? Então isso tudo agrega demais para o seu produto. Pode ser caro para ter uma pessoa lá, mas você ajusta seus custos e personaliza o seu produto de acordo com o seu cliente, né? Isso é uma situação que eu entendo que, como é algo novo dentro da sua rotina, Sim. aí acontece assim, foi algo extraordinário. Como você disse, não sou de frequentar a loja de tecido e tudo mais, então foi algo fora da curva no seu dia a dia. Então, de fato, cabe a chamar bem mais a atenção, porque a gente, quando vamos no shopping, o pessoal chega nem perto, a gente prova a roupa, bota dentro da sacola e leva para passar. Lá não, cara, tem todo um cuidado para desenhar e passar a metragem para você. Exato, por exemplo, aí se você pegar, né, foi uma tia de Flávia que indicou, e já faz mais de 20 anos que ela é cliente dessa loja de tecido, e justamente só por isso. E quando eu vou lá, ela já sabia o nome da vendedora, sabia o nome da mulher que fica lá desenhando, sabia tudo. Ou seja, ela é só procurar fulano que vai dar certo lá. Ou seja, tem a estratégia de fidelização e quantos clientes eles não ganham com isso, né? Ele sai do Basal, né? Basal, eles montaram um ponto de diferenciação ali e conseguiram não cobrar. E isso ainda é... Eu vou sair na vantagem que eu vou pagar, se o preço for equivalente ao mercado, um pouco, né? A mais que o mercado. Você faz um cálculo simples, vale muito mais a pena. Você tem que ter um diferencial. Eu achei até massa, né? Que até o que a vendedora falou, né? O bom da gente ter uma pessoa assim na loja é que você não precisa voltar para comprar mais tecido. Porque geralmente ela dizia que faz muito tempo que essa vendedora está lá. Ela disse que quando não tinha, nem sempre teve. Né? O pessoal voltava bastante para comprar mais tecido. E geralmente levava o tecido que a costureira pedia e não dava. Aí o pessoal voltava, né? E isso tudo eu achei massa demais. Esse modo como eles trabalham, essa experiência do cliente. Né? E um negócio que é simples, né? Assim, você vendo assim é simples, você implementar. Mas é como o Jorge disse, né? Tem que ver a realidade do seu negócio, né? Tem que ver ali se dá realmente para fazer. Outra coisa que eu trouxe aqui também foi criar urgência, né? Criar urgência no cliente sem pressão. Oferecer benefícios por tempo limitado para estimular a decisão do cliente, mas sem parecer insistente. Então, eu, de alguma forma, trazer um benefício ali, de uma certa forma, a gente já citou até exemplo aqui do aniversário, né? Trazer um benefício ali por tempo limitado, mas sem colocar pressão. Porque acaba que se você insistir muito, uma venda que era para ter uma experiência acaba sendo chato, né? Digamos assim. E eu estava até pensando aqui, né? Esse chato, ele não está só na oferta em si, mas você saber lidar com o cliente. Porque o que diferencia um vendedor, quando você entra numa loja, um vendedor chato de um vendedor que não é chato, digamos assim? Você trouxe um ponto bem interessante aí. Na minha opinião, o que mais vai diferenciar é a forma que ele se comporta de acordo com as suas respostas, sejam elas verbais ou não verbais, né? Ele entender o que você está precisando ali naquele momento e depois de fazer uma oferta inicial, ele vê a sua recepção.
Né? Se você está resistente, se ele conseguir notar, conseguir fazer a leitura, que você não está precisando daquilo naquele momento, seria algo mais por um longo prazo, por uma outra situação, então você está só precisando, não adianta ele ficar insistindo, porque provavelmente você não vai comprar. E o contrário, você pode gerar um sentimento de repulsa até por aquele produto, por aquela pessoa, por aquele estabelecimento, e procurar em outro lugar, e até comprar em outro lugar só por esse sentimento que não ficou muito bom para você ali naquele momento. Eu acredito muito relacionado à questão da venda, que a pessoa que vai comprar, ela tem uma pré-definição. O vendedor ele vai fazer o trabalho de fundo, né? Vai ser responsável por criar essa urgência, digamos. Criar essa urgência. Estou lembrando aqui a situação quando eu comprei o carro com motor. Eu já fui certo. Ele me mostrou um ator. Não, já estava decidido. Aí quando apareceu um outro, se encaixava no que eu estava buscando, até no perfil mesmo de gosto. Eu fui até ele decidindo. Escrito mesmo quando a gente vai comprar uma roupa, né? Principalmente a gente que não tem o hábito de estar em loja, o tempo todo comprando. E como é que você explicaria, por exemplo, o cara que chegou lá na frente, ele viu o Renegade, ele só perguntou que carro era esse, perguntou se dava para trocar no carro dele e trocou. Você acha que ele saiu de casa imaginando que ia trocar a Triton no Renegade? Não. É porque você está falando de acordo com o seu perfil. O seu perfil, conforme, é um perfil que ele já vai ter uma pré-definição para o que ele vai comprar. Já o dominante, não. O influente também não. No caso dessa pessoa que eu estou citando, provavelmente ele é um influente. Ele queria só criar, ele gosta do relacionamento que ele tem com a loja e ele queria fazer mais um negócio, entendeu? Com a loja. Então ele simplesmente estava a fim de vender a Triton para a loja. E aí na hora que ele chegou lá, aí quando chegou no Renegade, ele falou, que carro é esse? Como é que é? É bom, não sei o que, tal. E começaram a conversar, não, eu vou trocar. Eu tenho que dar a volta, você tem que entrar e trocou. Simplesmente assim. Mas já estava tudo certo para ele deixar a Triton lá para vender. Ele disse, não, eu vou trocar. Vou trocar aqui, eu vou querer só que isso aqui no carro. Então, para mim, o que é que vai... quanto mais o vendedor parecer com o cliente ou o possível cliente, mais ele mitiga a chance dele ser chato e aumenta a chance dele ser legal. Porque quando a gente vê uma pessoa, né, que parece com a gente, né, pô, que massa. Eu conheci o olho, mas parecia que conhecia ele há muito tempo. É meio essa a sensação que a gente se esforça na hora da venda de passar isso e a gente aumenta nossas possibilidades de confiança. Quanto mais ele vê que eu sou parecido com ele, mais ele entende, né, que eu vou ter valores parecidos com ele e por aí vai. Só que vai depender do produto, do serviço, né, do valor que você está. Um produto pontual como uma camisa não se compara com o carro, não se compara a um serviço de corte de cabelo, a um serviço, uma assinatura, até o próprio mesmo serviço, né? Você ir lá na barbearia cortar o cabelo uma vez, não se compara a você assinar algo anual, por exemplo, né? Academia também, por aí. Eu acredito que um pilar fundamental para o vendedor não ser chato. Primeiro, identificar qual é o perfil do cliente e se moldar. Segundo, saber perguntar, porque aí você vai conseguir identificar. Terceiro, você entender que você precisa querer vender, mas o cliente precisa querer comprar mais do que você. Se o cliente perceber que você quer vender mais do que ele quer comprar, isso vai gerar a repulsa que a cliente falou. Ele quer ganhar uma vantagem em cima de mim. No final das contas, o cliente só quer isso, né? Ganhar alguma coisa, ele quer ganhar... Tá invertendo no papel, né? Exato. O vendedor quer tirar uma vantagem em cima de mim, mas não, eu saí para comprar e eu quero fazer eu quero fazer o melhor negócio. E entender que o melhor vendedor do mundo não vai conseguir
atender 100% das pessoas e deixar elas satisfeitas. Uma hora ou outra, você vai cruzar com uma pessoa que é muito destoante dos princípios, valores, entrega que você tenha para aquilo ali, e ela visualiza e valoriza outras coisas que a sua marca não está disposta a se flexibilizar. E aí, paciência, próximo, e aí começa. Agora, se 10 pessoas você atende, 9 saem insatisfeitas, lembrando do basal, né? E você consegue vender para uma, mas o seu concorrente consegue vender para 7, para 8, então tem alguma coisa de errado. Ou você aumentou o seu ticket de sua margem aqui, que essa uma vale mais do que essas 7. Então tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E até para essa questão que você falou aí, né, Julinho, de dominante, influente, isso aí são técnicas mais profundas que, digamos assim, que a gente pode trazer aqui em outro podcast falando só sobre essas técnicas para quem é vendedor ou até mesmo para quem é dono, né, investir na sua equipe de vendas, são identificar essas coisas no cliente, elas podem fazer com que sua empresa ela fature mais, né? Com certeza. E eu trouxe aqui, né, a gente já bem próximo do final, eu trouxe um ponto aqui, né, que é construir relacionamentos que geram resultados, né? E eu trouxe aqui um ponto que até já foi citado, como o Júlio falou, né, que seria o pós-venda. A importância do pós-venda, né? E na verdade a gente falou muito de venda aqui, mas eu acredito, e vocês vão dizer que concordam ou não, né, que a venda ela não termina após o pagamento do cliente, né? Eu acho que uma boa estratégia para você fidelizar o cliente é fazer um pós-venda. E eu deixei na mesa, né, para vocês explicarem para o pessoal o que é um pós-venda, né? Porque muito se fala de pós-venda, mas é muito simples falar, mas fazer na prática eu acho que é o que é, principalmente, é mais difícil, principalmente para quem tem um fluxo muito grande, né? A gente traz para o pós-venda existir um dos pontos, né, que é chamado de Customer Success, que é o que? É o sucesso do cliente. Ou seja, não é só falar com ele, ver se está tudo ok, mas trazendo aqui para o nosso negócio. A gente faz um acompanhamento do cliente, por exemplo, no sistema, para saber se ele está utilizando todas as funções, para entender também funções que ele pode utilizar dentro do negócio dele, para potencializar algo que a gente note que está ali precisando desse ganho de desempenho dentro do negócio dele, dos processos dele, para que assim a gente consiga agregar mais valor ao cliente, fidelizar ele a nós e que em possíveis novas negociações ele venha nos procurar, até em novas necessidades que surgem nele, ele venha nos procurar antes de buscar uma solução externa, né? Porque já vai ter essa ligação com a gente, já vai entender o serviço que a gente presta, além de que ele também vira que a gente até chamava antes de evangelizador do seu produto, onde ele vai divulgar para as pessoas próximas dele, isso aqui é muito bom, isso aqui eu confio muito nisso aqui porque me trouxe esse resultado, assim ele vai disseminando esse conhecimento para as pessoas ao redor. Então o Guilherme colocou bem essa questão do pós-venda, sobre a experiência, né, do cliente, principalmente, e do sucesso dele, né, para como serviço ou produto. Trazendo para uma realidade mais prática, né, é você analisar, depois que o cliente passa o cartão, quais são os passos que têm que ser concluídos para ele ter sucesso, né? Do mais simples ao mais complexo. Passei o cartão, comprei a camisa, chegou em casa, recebeu uma mensagem, deu certo, o tamanho ficou legal, vestiu bem, né? Depois de 30 dias, e aí, como é que tá a camisa? Depois da lavagem, né? Como é que tá a cor? Como é que tá a qualidade da camisa? Aí esse mês, e aí começa um diálogo. Se você tiver um fluxo muito grande para fazer esse tipo de trabalho, você precisa fazer as famosas automatizações, né?
Você vai automatizar isso aí. E com a tecnologia, ter pessoas ali lidando com esse pós-venda. Porque vai ter gaps ali no meio do processo, interferências que simplesmente porque o cliente não leu o manual de instrução, o cliente vai e aí ele vai sair destruindo o seu produto. Aí o produto não presta, o produto isso, o produto aquilo. A gente até de vez em quando brinca, o problema está atrás do computador, o problema está atrás do celular, o problema está... Porque o cliente ele não foi preparado para efetuar, né, a aquisição daquele produto, daquele serviço com excelência. Então não é só, cara, comprar. Quando você compra até por exemplo, um curso, você compra um curso na internet, tem uma experiência de quando você compra um curso, comprou, pegou o e-mail automático lá, da Hotmart, comprou, chegou um WhatsApp do suporte. Vê aqui que você comprou, tal, e aí conseguiu acessar a plataforma e ficar persistindo ali para ver, eu falei, não, tá tudo ok e tal. Qual o sucesso? Não é acessar a plataforma, é concluir o curso, né? E aí você vai trabalhar em cima disso aí, vi que você assistiu, está com alguma dificuldade, tá com isso, cara. Esse é um cenário que eu imagino que seja o cenário ideal, é a pessoa acompanhar a pessoa até concluir o curso. E ali, se o objetivo for a conclusão do curso. Eu acho muito massa, até o Mercado Livre, né, faz isso praticamente automático. Né? Praticamente automático, você compra, ele vai avisando, avisa a hora que o produto chega, geralmente o produto chega no prazo, e quando o produto chega, automaticamente uma mensagem no seu celular, né? Automático mesmo, o produto chegou, o cara que está entregando confirmou, a mensagem chega. E muito rápido. Exato, e muito rápido. E tudo isso graças à questão dessas automações que o Jordi falou, né? Que já é uma realidade, né? E eu não preciso ter, talvez, né, com as automações, eu não preciso ter várias pessoas no meu pós-venda. Eu só preciso saber lidar com as automações, ou então alguém que resolva isso para mim, para eu conseguir tá ajudando ainda mais o meu cliente, né? Hoje um pós-venda automático, o pós-venda é tão interessante, tão importante, que tem uma empresa famosa hoje que vive prestando serviço independente de pós-venda, que é o Reclame Aqui. Sim. É um serviço independente para com o cliente, que a princípio se criou por causa que existia um gap no mercado de pós-venda. Ela surgiu e hoje ela é uma parceira de pós-venda dos fornecedores, né, de produto para serviço. Então hoje o cara se cadastra, tem todo, se você pagar lá tem mais benefício, você vai ver a mensagem, vai ter isso, vai ter análise, vai ter ajuda. Aí vai ter análise lá, você está tendo muita reclamação disso aqui, vai ter uma pessoa, um consultor para te ajudar a resolver aqueles problemas que está tendo ali no teu pós-venda. E eu até uma solução independente, mas surgiu aqui. E é tão interessante que eu mesmo já, por exemplo, fui comprar alguma coisa na internet e eu não conhecia a empresa. Onde é que eu fui pesquisar? No Reclama Aqui. É bem comum escutar isso, por exemplo, aqui dentro do escritório. Toda vez que eu venho com um negócio novo, eu falo para a Júlia, diz, quase toda vez eu diz, tu já olhaste no Reclame Aqui, como é que tá isso aí? E pode ser que ajude ou pode ser que atrapalhe, né, digamos assim, a sua compra, né? A plataforma ela só vai depender de você, né? Se ela vai ajudar, né, ou não. Exato. Ela vai trazer um pouco de lucidez para aquilo que está na internet. Tomada de decisão. E isso é massa, né? Que traz o segundo ponto aqui, né? Lembrando que a gente está falando de construir um relacionamento que gera um resultado. E isso entra na regra dos 3 Cs, né? Que é o que? Consistência, sempre entregar o que promete para o cliente, confiança, que é ser honesto, transparente, mesmo diante de problemas, né? E isso aqui eu vejo que é um ponto que a gente sempre tratou aqui, de que mesmo com dificuldades, mas a gente sempre cumpriu o que prometeu para o cliente.
e confesso que algumas vezes chegou até a dar prejuízo, mas a gente cumpriu o que prometeu para com o cliente, para a gente não quebrar essa regra, né, que seria a confiança e conexão, mostrar que se importa com o cliente e não apenas vender, né? Traga até para desenvolver que você está né? Dá pra ver que é Glenn é fã da época, né? Dá pra ver que ele... Mas é porque assim, é uma empresa que nesse sentido da experiência que ela proporciona ao cliente, realmente é algo diferente. Por exemplo, a gente sabe que o produto Apple, o iPhone, ele tem uma garantia limitada. Inclusive ele mostra essa garantia lá na configuração dele. Mas uma coisa que eu descobri recentemente é o iPhone, mesmo depois que a garantia acaba, você continua contando com o suporte para pequenos detalhes da própria Apple. Onde você tem lá o aplicativo de suporte, que nem todo mundo sabe porque ele não vem baixado no iPhone, mas a própria Apple, quando você digita lá, ajuda, ele aparece. E você tocando lá, ele dá a opção de uma pessoa ligar para você. E não é um negócio que você vai agendar para tal dia. Não, você toca lá, em até 5 minutos o consultor da Apple liga para você. Então, é um detalhe de experiência, mesmo você tendo um iPhone de 5, 6 anos, continua valendo lá para você. Eu acho que a empresa, né, que é a Meta, é o Facebook, eles também fazem isso, né? Automaticamente quando você pede um suporte lá, você pede para uma pessoa ligar, a pessoa liga para você, né? Já tem algumas terceirizadas que facilitam isso para você também, né? Que são os call centers. O próprio Google também oferece serviços assim, que eu já precisei uma vez. Quando a gente assinou um serviço do Google, não lembro qual exatamente, mas eu lembro que eu precisei fazer uma configuração, aí tinha para solicitar o suporte via videochamada. Né? Então, eu solicitei o suporte e apareceu lá, no momento nossos consultores brasileiros não estão disponíveis, gostaria de ser atendido por outra pessoa que fale a língua portuguesa. Eu coloquei que sim, eu fui atendido por um angolano, mas o cara sabia de tudo que eu tinha digitado, de tudo que eu tinha descrito antes, já estava ciente de tudo, me atendeu rápido e solucionou o que eu precisava. Legal. No escritório a gente tem a experiência do sistema de contabilidade, né? O domínio desse tipo de suporte hoje, fica através de ligação, a gente passa a nossa necessidade, o suporte ele acessa o nosso computador e resolve ali o que a gente está precisando. De forma muito eficiente. A gente está precisando dos patrocínios. Estou vendo patrocinar ali, né? Outro ponto, o terceiro ponto que eu trouxe, né, seria surpreender o cliente. Né? Se você, fazendo um pós-venda, né, aplicando a regra dos 3C, consistência, confiança e conexão, dificilmente você não vai surpreender o cliente. Né? Mas, além disso aqui, eu trouxe, que é trazer uma surpresa memorável para o cliente, né, quando ele compra de você. Seja um brinde, seja um desconto, e isso ser feito imediatamente após ele comprar, né, de você. Você entrega alguma coisa ali para ele, pode ser alguma coisa simbólica, mas que de alguma forma vai fazer ele lembrar, né, se você seguir todos os passos que a gente trouxe aqui, né, não adianta nada você ter um atendimento horrível e entregar um brinde no final para o cliente, dificilmente ele vai lembrar bem da sua marca, mas se você fizer todos os passos que foram dados aqui, com certeza a experiência do cliente vai ser memorável, né? Na verdade, esse brinde ele serve até como gatilho, né? Então, por isso que é a importância de você ter construído algo bom, seguindo os princípios antes, porque quando o cliente olhar para aquele brinde ou lembrar daquele brinde normalmente, ele vai ter esse gatilho e vai lembrar da experiência positiva que teve com você. Da mesma forma que pode acontecer com uma experiência negativa. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Ó, e só recapitulando, hoje a gente viu vendas, relacionamento, né? Como o relacionamento pode ajudar a fidelizar o cliente, desde ouvir atentamente, né? E até surpreender o cliente, e como isso pode fazer com que o seu negócio colha ainda mais frutos, né? E se você não curtiu ainda, curte, comenta. Você pode trazer até sugestões de novos temas, ou se você tem alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários abaixo
que a gente vai ser um prazer a gente estar aqui te respondendo e te ajudando. E quem sabe isso não vira até um tema para os próximos Me Ajuda Contador, né? E esse foi o episódio do Me Ajuda Contador. Obrigado a todos por terem ouvido a gente até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu.